Boa noite a todos. Tem que levantar. Bem-vindos à nossa casa. Alguém está vindo pela primeira vez? Bem-vindos, que seja a primeira de muitas, né? Então, bem interessante que vamos falar de passe. É uma das perguntas que a gente mais responde ali na entrada. O que é o passe e como que é o passe, né? Então, será bem explicado hoje, espero, né? Então, em primeiro lugar, eu quero convidá-los para quem não faz parte ainda do nosso curso do Programa Básico da Doutrina Espírita, o PPDE, que é quinta-feira à noite, às 8 horas, e na sexta-feira, às 14 horas. Tá? Esse ano a gente não tem o curso de mediunidade, que é o COEM, que a gente está no meio de um curso. Como ele é 2 anos, são 2 anos, né? A gente vai recomeçar o ano que vem. E para fazer o COEM o ano que vem, tem que ter feito o PPDE esse ano. Então, esta é a hora para quem está interessado. Tá bom? Então, vamos respirar fundo, vamos absorver as energias que foram preparadas previamente para nós, como aquele remédio homeopático que faz bem para exatamente o que a gente precisa. E vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre o passe, os objetivos do passe, que a gente consiga manter essas energias aqui recebidas pelo maior tempo possível e que possamos levá-las a todos os lugares para tornar esse mundo um pouco melhor, com um pouco de paz, um pouco de serenidade e assim a nossa vida melhor. Que assim seja. Então, para quem recebeu a escala da palestra anteriormente, a Rose que deveria fazer hoje, mas ela teve um problema médico e daí eu vim substituí-la, tá? Eu deveria fazer a semana que vem. Então, me deram um presente para falar e uma responsabilidade, né? Falar sobre passe, apesar de todo mundo ter uma ideia do que é, mas a gente, quando vê os detalhes, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Então, vamos lá. O passe. Para entender, a gente faz um pouquinho do histórico, né? Então, é muito antigo o passe, né? Então, assim, ele colocou lá, do Gabriel Delany, a Espiritismo perante a Ciência, ele fala lá, os magos da Caldeia, os brahmanes da Índia, muito mais que nós, porque todos são muito mais espiritualizados que nós, né? Curavam pelo olhar e por meio dele proporcionavam o sono, né? Então, para ver como eles tinham muito mais conhecimento que nós, né? Porque olha só pelo olhar eles já faziam o processo de cura, né? E ainda hoje na Ásia os sacerdotes estão de posse dos segredos de seus predecessores. Então, algum conhecimento eles guardam, né? Que entre os sacerdotes ainda eles têm algum conhecimento que eles não divulgam para o mundo todo, né? Para quem estudou um pouquinho de história, né, lá no Egito também, os egípcios colheram da sua religião os mistérios da grande fonte da Índia, empregavam no alívio do sofrimento os passes e a aposição de mãos, como executamos ainda em nossos dias. Então, para quem vai na sala de passe, basicamente aquilo que acontece, né? A imposição de mãos, né? Desde o tempo do Egito eles já faziam a mesma coisa, né? E Jesus que veio depois, que ele veio nos trazer basicamente isso, curava não só pela imposição de mãos, como uns outros métodos que a gente vai comentar aí, tá? Os gregos, por sua vez, receberam dos povos do Egito grande número de conhecimentos e não tardaram a igualar, senão a ultrapassar os mestres, né? Então, os gregos, a gente deve muita coisa a eles, né? Então, eles estão, inclusive, ultrapassaram os egípcios nesse conhecimento. E aí eu trouxe algumas passagens do Evangelho para ver como que Jesus procedia
na época dele, né? Então, está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então, Jesus dando poder para os apóstolos, né, fazer isso, né? Colocar as mãos sobre os enfermos. Basicamente, como eu volto a dizer, que acontece com a gente no passe, né? Que é a imposição de mãos. Prosseguindo ali, e rogava-lhe muito, dizendo... Essa aqui é a passagem da filha de Jairo, que estava doente, né? E ele encontrou Jesus e pediu para ele ir, né? Ir na casa dele, né? E rogava-lhe, dizendo... Minha filha está à morte, rogo que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Prosseguindo a ele, Jesus vai até onde está a menina, e aí algumas pessoas dizem assim, não, mas ela já está morta há algum tempo, né? E Jesus diz que não, que ela ainda vive, né? Jesus impõe as mãos e ela volta à vida. Também é outra passagem, né? Que a sogra de Simão, né? De Simão Pedro, lá estava doente, né? E Jesus chegou na casa dele e também, aqui, ó, ele não impôs as mãos, simplesmente ele deu a mão para ela e ela levantou. Era mais um jeito, né? E basicamente a energia que Jesus tinha, ela recobrou a saúde, né? Então, baixou a febre e ela foi servir eles depois. E depois também, prosseguindo lá, Mateus, capítulo 8, versículo 2 a 3. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E ele foi curado da lepra. Então, basicamente, quando Jesus faz essas curas, ele sempre fala, nunca ele chama para ele o poder, né? Ele sempre diz para as pessoas, tua fé te salvou. É isso que ele faz, né? Então, assim, é o poder que Jesus tinha, toda a energia que Jesus tinha, mas ele sempre diz assim, sua fé que o salvou, né? Então, nesse caso, simplesmente um toque de Jesus que o salvou. E para nós, espíritas, o que é o passe, né? Olha o que o Divaldo Franco fala lá. O passe é, antes de tudo, uma transmissão de amor, né? Então, assim, as pessoas que trabalham no passe e em toda a casa aqui, basicamente o que ele fala assim, ó, é uma transfusão de amor, que as pessoas estão ali no passe, trabalhando no passe, justamente todas as pessoas que sentarem na frente, que entrarem na sala de passe, é doação de amor, independente de quem for, de qualquer religião, qualquer credo, qualquer pessoa que entrar ali, basicamente eles vão atender da mesma forma, com a mesma capacidade de transmitir amor. A Sueli Caldas Schubert fala, o passe é um ato de amor na sua expressão mais sublimada. Ou seja, você vai doar energias boas para as pessoas que entrarem na sala de passe, né? E o Herculano Pires, nesse livro Obsessão, ele diz assim, o passe espírita é simplesmente a imposição de mãos usada e ensinada por Jesus, como se vê nos evangelhos. É tão simples que não se pode fazer mais do que dá-lo, né? Então, assim, é o que acontece no centro espírita, né? Aqui no nosso centro espírita. As pessoas vão na sala de passe, sentam lá e doação de boas energias com o intuito de melhorar a situação de saúde e assim por diante. Como deve ser recebido e aplicado o passe, né? Então, quando a gente tem algum problema de saúde, que ele fala ali, né? Assim como a transfusão de sangue representa a renovação das forças físicas, devemos esclarecer que o passe é a transmissão de força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então, quando a gente está com problema de saúde, está precisando de sangue, o que faz? Faz uma transfusão de sangue, né? Vai lá e repõe o sangue. E o passe, qual que é o objetivo do passe? Que ele diz ali, né? Transmissão de uma força psíquica e espiritual. Então, energia
que será doada quando a pessoa entrar lá. O objetivo do passista é esse, doar boas energias para a gente, né? Então, lá no final a gente vai comentar o que acontece na sala de passe, para vocês terem uma ideia, né? Para quem não viu ainda, qual o objetivo dessa transmissão dessa força psíquica espiritual. E o que é o passe? É uma transfusão de energia, né? Psíquica e espirituais. Isto é, passagem por meio da imposição de mãos de uma certa quantidade de energias fluídicas, vitais ou espirituais propriamente ditas de um indivíduo para o outro. Então, não sei como cada uma pessoa sente o passe, como se sente no passe. Eu sempre falo que a primeira vez que a pessoa vem aqui, entra numa sala meio escura, assim, normalmente chega meio assustado no centro, não sabe como que vai acontecer na sala, né? Daí a gente chega lá, aquela sala escura, vem alguém e põe as mãos, né? A primeira vez que eu entrei na sala de passe, parecia que o meu cabelo ia levantar, assim, sabe? Então, assim, ó, é energia. Então, cada um sente de um jeito. Tem dia que você vai sentir mais energia, tem dia que você vai sentir menos, e assim por diante. Depende da sua situação, né? Porque o passista está lá, ele se prepara, ele chega antes, ele faz a prece, eles reúnem, lê alguma mensagem e tudo mais, eles estão preparados para isso. A gente, né, a nossa condição que nós chegarmos lá, que vai dizer como que a gente vai receber e o que a gente precisa, né? De onde vêm essas energias, né? Vem do fluido cósmico universal. É dos conceitos mais difíceis que eu acho para a gente entender, né? Mas eu penso que é uma energia que existiu sempre, né? Que está lá desde que o Deus criou o mundo, existe essa energia. E dessa energia é feito tudo. Nós, os animais, as árvores e assim por diante. Essa energia simplesmente é uma condensação. Nós somos uma condensação, assim como os animais, tudo, né? Vem desse fluido cósmico, né? E o que acontece? Algumas pessoas têm a capacidade aqui, ó. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de absorver e armazenar essas energias. Então, de acordo com o seu estado físico e assim por diante, a pessoa armazena essa energia. E o que ela faz com essa energia que ela armazena? Ela se coloca em condição de transmitir esse potencial das energias para as outras criaturas que porventura estejam necessitando. Então, assim, como eu disse, a gente chega na sala de passe, às vezes você está assim, sem energia, cansado, você trabalhou o dia inteiro, está lá assim, sem energia. Aí você chega ali, alguém põe as mãos, você muda a sua energia, né? Então, assim, é uma carga de energia que a gente recebe, né? Então, vem lá do fluido cósmico que a pessoa tem a capacidade de armazenar e doar essas energias. Isso é o nosso passe. Então, o que é o fluido cósmico universal que ele fala ali, né? É a matéria elementar primitiva, ou seja, lá do início, ela existe sempre, né? Cujas modificações e transformações constituem inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Então, de acordo com a finalidade de cada um, que o fluido cósmico é usado, né? Nós, no nosso corpo, os minerais, os animais e assim por diante, tudo tem fluido cósmico, né? Está lá na Gênese. E por que a gente vive, né? Por que alguns têm vida e outros não, né? Tem o fluido vital, né? Que ele é um derivado do fluido cósmico que ele coloca lá. Então, fluido vital é um princípio especial e inapreensível presente nos seres orgânicos. Quem tem? Nós, os animais, assim por diante. E como a gente tem esse fluido vital, todo ser vivo tem fluido vital. E esse fluido pode ser doado, pode ser sentido, né? Tanto que a gente vê assim, ó, a energia das árvores, das flores, né? Então tem muita gente que diz assim, ó, tira o calçado, pisa na grama e vai se abraçar numa árvore, né? É palpável, a gente sente a energia. Você pode estar, tipo assim,
carregado, irritado, qualquer coisa assim. Você faz isso, você vai melhorar a sua energia. Por quê? Você vai receber esse fluido vital, que é dos seres orgânicos, né? Que é uma modificação do fluido cósmico, que ele fala lá, né? Pela qual este se torne princípio de vida. Então, a gente tem vida justamente por causa disso aqui, ó, desse fluido vital. E à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai gastando esse fluido. E a gente pode repô-lo. Aonde que a gente repõe? Né? O fluido vital é característica dos seres vivos a capacidade de produzir fluido vital continuamente. Então, sempre, nós vivos, a gente sempre está produzindo mais, né? Continuamente a partir do fluido cósmico universal, como também na capacidade de absorvê-lo diretamente a partir dos próprios alimentos. Por que a gente se alimenta, né? A gente se alimenta de uma alface, por exemplo, que é um ser que é um vegetal que ainda tem fluido vital, justamente para renovar o nosso fluido vital, né? À medida que a gente vai gastando, a gente vai repondo através da própria alimentação. É como se fosse uma bateria, a gente está sempre carregando, né? Mas a gente pode carregar o nosso fluido vital através de outro canal, né? Outra possibilidade de absorção do fluido vital é por meio da transfusão fluídica. E aonde que acontece isso? No passe, né? Lá na questão 70 do Livro dos Espíritos, o Kardec fala: o fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem mais doa para quem tem menos, né? Então é justamente essa propriedade do fluido vital que se baseia o passe. E o passe é um exemplo, né? Mas às vezes a gente fica ali na frente, né? Eu fico até um pedaço da noite e à tarde a gente fica direto. Como que a gente recebe o fluido vital? Basicamente, chega alguém, dá um aperto de mão, dá um abraço e assim por diante. Cada toque que a gente tem com as pessoas, a gente está trocando o fluido vital, né? Então, assim, o que o Kardec diz? Quem tem mais, doa para quem tem menos, né? Então, assim, às vezes a gente está triste, abatido, e vem uma pessoa, conhece um amigo, encontra um amigo e ele vem dar um abraço. Aí o que acontece? A gente renova o nosso fluido, né? Mudou a energia. Tem uma senhora que trabalhava comigo aqui desde que o primeiro curso que eu fiz aqui. Ela disse que ela estava no Condor um dia mal, assim, sabe, baixo, sem energia, né? Daí ela chegou uma outra que trabalhava com ela, deu um abraço por trás dela assim, né? Minha amiga, como é que você vai, né? Ela disse assim, aquilo foi um up, me deu uma energia fantástica, né? Então assim, a gente absorve esse fluido, o passe é um exemplo, mas sempre que você apertar a mão, você vê alguém, um sorriso que se dá para alguém, tudo são energias trocadas, são a absorção de energia que a gente tem, né? Esse fluido vital está sempre em movimento. A gente doa e a gente recebe, né? Às vezes a gente recebe aqui, a gente já entrega ali e assim por diante. Viver neste mundo aí, a gente vai trocando fluido vital praticamente o tempo todo. Falando sobre o passe, existem dois tipos de passe, né? Ministrado com os próprios recursos magnéticos do passista, ou seja, aquela pessoa que absorve mais o fluido cósmico, né? Ele consegue passar, né? Ele tem energia suficiente para passar, né? É aquilo que acontece ali, né? Então, assim, é os recursos do próprio passista. Ele está ali, como eu disse, ele se preparou para estar ali, ele vai... quando você sentar na frente dele, ele pode doar as energias dele, né? Isso é o que acontece. Mas existe o passe que é ministrado com recursos auridos no momento do plano divino, né? Então, o que acontece no segundo caso? O passista vai vir, vai aplicar o passe e, ao mesmo tempo, ele vai estar recebendo energias do plano divino, como ele coloca ali, certo? E na outra imagem que ele fala, ó, o fluxo magnético se projeta pela vontade do passista, ou seja, ele vai fazer a parte dele, ele vai chegar na frente da nossa frente quando nós estivermos na sala de passe, vai com a mesma disposição que ele está lá para doar as energias dele, ele vai continuar fazendo, né? Mas ao mesmo tempo, aqui, ó, como também acontece em entidades espirituais desencarnadas que auxiliam na composição dos fluidos,
não havendo, portanto, necessidade de incorporação mediúnica. Eu coloquei incorporação porque é um termo que não acontece, né? Incorporação que usava-se antigamente. Hoje em dia a gente sabe que não existe uma incorporação. O que seria incorporação? Um espírito entrar dentro do corpo totalmente assim. E não é isso que acontece. Tá? Quem quiser, tiver curiosidade, vem estudar com a gente, que a gente explica os detalhes, né, Cíntia? E o passista, né? É bem interessante esse Missionários da Luz. Eu já tinha lido esse livro aqui, é esse aqui. Eu li esse livro, deve fazer uns 20 anos, talvez. E a gente sempre, quando vai preparar uma palestra, você começa a ver os detalhes, da onde que tem, né? E tem um outro livrinho aqui, que ele chama Prontuário André Luiz. Então, assim, qualquer assunto que você quer saber se tem na obra André Luiz, você procura aqui e tem. Eu até tentei fazer, mas como antecipou a palestra, eu não consegui fazer, para ver se fala de passe em toda a obra André Luiz. Eu acredito que sim, porque é bem grande o espaço que tem aqui. E nesse livro, Missionários da Luz, tem um capítulo inteiro, nesse capítulo 19, que ele fala sobre passe, né? Então, está o André Luiz, o Alexandre, que é o dirigente que está com ele, e tem uma outra pessoa, que é o Anacleto, acho que é. E ele chega numa sala de passe, como a nossa do centro, eles chegam lá na sala, e aí o André Luiz pergunta, né, sobre o passista, né? Aí ele pergunta como que é feito o passe, né? Como que é feito, escolhido o passe, né? Os passistas, né? Aí ele pergunta assim: o missionário do auxílio magnético na crosta, né, ou seja, aqui na Terra, ou na nossa esfera, lá no plano espiritual, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. São essas características que o passista tem que ter, né? Tanto que ele diz assim, ó, tanto lá na crosta, aqui na Terra, ou no plano espiritual, o que precisa ter? Porque ele diz assim como a gente tem uma equipe de passistas que trabalha na sala de passe direto, tem uma equipe de passistas que trabalham no plano espiritual. É isso que ele fala nesse capítulo 19, né? Aí ele diz assim, ó, tem que ter tudo isso aqui, né? Grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio e assim por diante, né? Aí ele pergunta assim, ó, aí o Anacleto diz assim para ele: cumpre-me acentuar, todavia, que semelhantes requisitos na esfera carnal, a boa vontade sincera, em muitos casos, pode suprir esta ou aquela deficiência, né? Então, quem trabalha no passe pode não ter tudo isso aqui, pode não ter alguma coisa daquelas ali, mas se tiver boa vontade de fazer o trabalho, já pode suprir alguma coisa que falte ali. Então, o que a gente precisa de trabalhadores na casa espírita é boa vontade. Se tiver boa vontade para trabalhar, fazer trabalho aqui com a gente, né? E se pensar, tem vaga para todo mundo, né, Cíntia? Tem vaga direto. O centro só não funciona no sábado à tarde, né? O resto, todos os dias tem. E tem trabalho para todo mundo. Então, eu não tenho toda essa capacidade aqui. Mas se tiver boa vontade, já é um bom caminho andado. A gente sempre precisa de mais alguém. Então, é isso que ele fala, né? Precisa disso aqui tudo, mas se tiver boa vontade, pode suprir. Falando lá do passista, né? Todos com maior ou menor intensidade poderão prestar concurso fraterno nesse sentido? Respondeu o orientador. Portanto, revelada a disposição fiel de cooperar no serviço do próximo, por esse ou aquele trabalhador, ou seja, se você está a fim de trabalhar, né, quer vir trabalhar, as autoridades de nosso meio, as autoridades lá do plano espiritual, designam entidades sábias e benevolentes que orientam indiretamente o neófito, utilizando-lhe a boa vontade e enriquecendo-lhe o próprio valor. Ou seja, você está disposto a trabalhar, você vem aqui e diz assim, o que eu vou fazer aqui, né? Vai ter, né, aqui, ó, entidades sábias e benevolentes que vão dizer o que vão te auxiliar no trabalho. O que
que você tem que fazer, né? Então, sempre vai ter a assistência dessas entidades aqui, né? Basicamente, o que ele vai fazer assim, ó, vão utilizar a boa vontade de quem quer trabalhar e vem aqui, né? Então, basta se candidatar. Como o Dr. Célio diz, né, nós fomos candidatos e fomos aceitos. Então, vamos trabalhar. Aí o André Luiz é bem interessante, que ele está sempre perguntando, né? Aí ele diz assim, ó, quer dizer que numa casa como esta, ou seja, um centro espírita, há colaboradores espirituais devidamente fichados? Então, numa casa espírita, numa sala de passe, vai ter alguém sempre designado para vir trabalhar? Assim como ocorre com médicos e enfermeiros no hospital comum? Ele, perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel nos compromissos assumidos, né? Então, assim, ó, não é porque o trabalho é voluntário que eu simplesmente vou dizer assim, ó, eu não vou hoje, não estou a fim de ir. Por que a gente não pode fazer isso, né? Porque a espiritualidade conta com a gente, né? Então, assim, eles lá do plano espiritual estão aqui trabalhando. E se a gente diz que não vai trabalhar, hoje eu não vou porque eu não quero fazer outra coisa, né? Então, assim, que lá existe sempre os trabalhadores, né? Perfeitamente. Tanto entre os homens como nós, que a gente tem a obrigação de vir trabalhar se a gente está participando do trabalho, né? Eu escrevo o que eu tenho que falar e a Leonir que monta a palestra para mim. Ela sempre bota aqui, ó. Chegar no horário faz parte do processo de aprendizagem, né? Então, assim, se a gente tem que chegar às 18 horas, a gente não tem que chegar às 19, tem que chegar às 18, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Eu trouxe algumas passagens desse capítulo 19 para a gente ver o que acontece na sala de passe. Como que os necessitados, às vezes, nós chegamos lá de uma certa forma, como que a gente vai ser recebido e como que eles nos veem, né? Então, assim, ó, essa é uma visão lá do plano espiritual com as pessoas que chegaram na sala de passe aquele dia, né? Então, ele fala assim, ó, eu resumi o que eu pude aqui, só para vocês terem uma ideia como é que é. Então, ele diz assim, ó, entrou uma moça na sala de passe, aí ele diz assim, ó, esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Então, é uma coisa que nem eu falei hoje de tarde, só acontece com os outros, não acontece com a gente, né? Você vem de manhã, você tem uma discussão em casa, acontece alguma coisa, aí você fica com aquele peso no peito, né? E foi o que aconteceu com essa moça. Ela chegou na sala de passe com aquela nuvem no coração, que ele diz assim, uma nuvem preta no coração, estava em cima do coração. Aí o Anacleto, que está junto com o André, ele diz assim, olha para ver como é que está. Aí ele explica para ele o que aconteceu, o que ela tinha, né? Porque ela teve um desacerto com o marido, tudo mais, e teve que, lá na sala de passe, ele viu tudo isso aí, né? E aí o que ele fez? Ele chegou, estava o passista aplicando o passe e o Anacleto, que está junto com o André Luiz, ele dá um passe nela e tira toda a nuvem que ela tinha, né? Aquele problema que ela tinha lá, né? Que ele diz assim, ó, a nuvem que cercava o órgão vital. Ele dá o passe nela, coloca a mão no peito e, com o tempo, ele faz assim, ó, em poucos instantes o organismo da enferma voltou à normalidade. Ou seja, às vezes a gente chega lá na sala de passe pesado, né? Com alguma coisa que está nos incomodando e a gente sai de lá mais leve. Por quê? É isso que acontece, né? Além do passista, tem lá alguém do plano espiritual que está vendo o que a gente precisa. E foi isso que ele fez, né? Então, assim, tirou a nuvem e ela ficou boa, né? E a outra, né? Aí é um senhor que chega lá, né? Aí ele colocou assim, ó, com assombro notei-lhe o fígado profundamente alterado.
Aí o que o instrutor diz para ele assim, ó, toda perturbação mental é ascendente de graves processos patológicos. Afligir a mente é alterar as funções do corpo. Esse é um senhor que chegou lá e o que ele fala? Assim, ó, ele vive em constante luta com ele mesmo, né? Tipo assim, ele era muito revoltado com tudo, acontecia alguma coisa, ele tentava ser correto, mas na hora ele ficava com raiva e não dava certo, né? Então, assim, todo esse sentimento que ele tinha ia poluindo o fígado dele. Ele diz assim, ó, todo o que acontece de ruim, ele sai pelo fígado, né? Então, assim, é o órgão mais frágil dele. E aí, assim, ó, tudo que acontecia ficava na área do fígado, né? E daí o que ele disse assim? Digo, olha, e nem era, tipo assim, ele nem fazia alguma coisa, comia alguma coisa que fazia mal. Simplesmente o pensamento dele, tudo refletia para o fígado, né? Tudo que ele pensava que ele não deveria ter feito, ele fazia, refletia para o fígado, né? Então, aí o que ele fez, né? Então, surpreendido, observei que a nuvem escura se fizera opaca. Mesma coisa. Ele chegou lá e colocou a mão em cima do fígado dele e começou a desfazer, pouco a pouco, o que ele falou ali, ó, o influxo vigoroso do magnetizador em missão de auxílio. O fígado voltou à plena normalidade. Então, é isso que acontece, né? Na sala de paz foi isso que ele fez. Foi lá, basicamente, limpou o fígado dele. E aí ele conta mais uma história, né? Mais uns minutos encontramos diante de uma senhora grávida em sérias condições de enfraquecimento. Ele vai falar que essa senhora está grávida e ela não se alimenta direito, que tem problema que o marido ganha muito pouco, ela trabalha muito e além dos problemas delas, ela assimila muitos problemas do marido. Por isso que ela tem todos esses problemas físicos, né? E além do mais, né, como ela estava grávida, né, aí ele diz assim, ó, observe as manchas escuras que cercam a organização fetal. Então, ele falou para o André ver como que ela estava, a condição física dela e a condição do feto como estava, né? Aí, como ele conta lá no capítulo, ele diz assim, ó, a equipe que a gente tinha lá eram 6 pessoas que estavam ajudando na equipe espiritual. E aí o Anacleto chama um deles que estava lá para trazer alguma coisa para ele, né? Aqui, ó, ele chama, diz assim, ó, traga alguma coisa. Ele diz assim, ele pede, ele traz uma ânfora lá e ele diz assim, aí ele retirou do vaso uma certa porção de substância luminosa, projetando nas vilosidades uterina, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio para o embrião. A moça estava lá, ela tinha deficiência alimentar, ele colocou energias boas para ela melhorar a condição e basicamente melhorou a condição do feto. Ela saiu bem da sala de passe. Então é isso que eu estava comentando com vocês. Assim, o que a gente precisa quando chega na sala de passe? A gente sabe algumas coisas que a gente precisa, mas algumas coisas que a gente passa, né? Por exemplo, você ficou com raiva, onde é que vai refletir? No teu estômago, no teu fígado, alguma coisa assim. Quando você entrar ali na sala de passe, provavelmente algum ser espiritual, se você se colocou à disposição de receber alguma coisa ali, ele vai corrigir essa situação, né? Como eu disse para vocês, eu li esse livro há uns 20 anos, eu nem me lembrava dessa passagem aqui, né? O André conta que chegou um dos ajudantes e disse assim, ó, vem aqui que eu tenho um caso de 10ª vez. Ele disse assim, poxa, eu fiquei curioso o que aconteceu, né? Até eu fiquei, porque eu já tinha lido o livro, mas não lembrava, né? Aí ele disse assim, ó, trata-se de um conhecido que apresenta graves perturbações no baço. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções dos espíritos, instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Que ele diz ali, ó, a gente pode aliviar a situação dele, mas não libertar. Então, assim, ó, o que a gente precisa quando alguma coisa nos faz mal? Mudar a vida.
mudar o jeito de ser, né? Se eu vivo de um jeito, está me fazendo mal, o que eu tenho que fazer? Mudar o meu jeito de ser, né? Isso é fácil? Não é fácil, né? Nele diz assim, ó, a gente cuidou dele 10 vezes, mas ele não fez nada por ele, né? E o que a gente sempre, uma das coisas que eu sempre peço, que me dê um caminho, né? Para, se eu tiver que mudar alguma coisa, que me dê um caminho. E a gente tem que estar aberto para obedecer esse caminho, né? Porque ele diz assim, ó, a gente pode aliviar a situação dele, mas a gente não pode libertar. Porque é aquele caso, né? Você dá remédio para uma pessoa, ela começa a melhorar e para de tomar o remédio. É mais ou menos o que acontece aqui, né? Que ele diz assim, a gente já tentou 10 vezes e a pessoa não fez nada, né? E ele tem, que nem ele diz assim, nós temos instruções superiores para entregá-los à própria sorte. Aí ele pergunta assim, mas ele não vai ser abandonado? Ele diz, não, um dia ele volta aqui. Quando ele não aguentar mais, ele vai voltar aqui, né? Porque a dor ensina o caminho às vezes, né? Às vezes a gente tem que passar por essas dores para melhorar o nosso caminho, né? Que ele diz assim, ó, a gente pode libertar, mas não aliviar, né? Quer dizer, aliviar e não libertar. Isso aqui é uma coisa que acontece aqui que a gente tem, né? O passe à distância, como ele coloca aqui nesse livro, e o que a gente tem aqui é a nossa irradiação, né? Então, ele pergunta lá, né? E pode acaso ser dispensado à distância? Então, assim, às vezes tem pessoas que não podem vir ao centro, o que pode ser feito, né? Pode ser feito o passe à distância? Aí a resposta é sim, desde que haja sintonia entre aquele que o administra e aquele que recebe. Então, quando alguém pede radiação, que a gente preenche a folhinha ali, porque é comum a gente estar aqui e alguém pedir assim, posso fazer uma radiação? Pode. Uma coisa que eu aprendi logo que eu cheguei aqui, que tem gente que chega assim com uma lista de nomes assim para colocar ali, diz, eu quero colocar no grupo de oração, né? Adianta fazer isso? O que está dizendo ali? Precisa sintonia, né? Porque é muito fácil alguém chegar com um grupo de nomes assim, 10 nomes assim, vou colocar no grupo de oração. E você reza por mim e eu vou sair para fazer o que eu quiser, né? E o que a gente faz? A gente preenche a folhinha com nome, endereço, tudo mais, todos os dados que precisa, e entrega uma folha para quem pedir a irradiação. Já aconteceu de eu preencher a folhinha e a hora que eu vou entregar aqui para que se faça sintonia, a pessoa diz, não, eu não vou levar esse papel que eu não vou fazer e nem vou entregar para a pessoa que eu te dei, que eu pedi isso aqui. Eu digo, o que eu posso fazer? Né? Cabe a ele, né? Porque o que ele diz assim, ó, vai ser feita a irradiação, as pessoas vão estar reunidas, mas aquela pessoa lá vai estar totalmente alheia ao que está acontecendo, né? Então, assim, nosso trabalho de irradiação vai ser feito, e é feito sempre, né? Sempre que é colocado o nome aqui, é feito. Mas, se não houver sintonia, não vai haver resultado. Mesma coisa o passe, né? Se a pessoa chegar ali na sala, eu tenho uma figura depois ali para mostrar para vocês. Então, assim, se você chegar na sala de passe, ó, estou aqui, isso aqui é uma besteira, não tem nada a ver, né? Você acha que vai ter algum efeito para ele? Não vai ter, né? Então é isso. A nossa irradiação é feita desde que haja sintonia. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajustam no trabalho de auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então, a gente, no papelzinho que a gente dá, diz assim, ó, tal dia vai ser feito, você tem que ficar em prece das 21h15 às 21h30. Na segunda-feira, tal dia, a gente dá os dias lá, né? Se a pessoa realmente precisa, e realmente tem pessoas que dizem assim, nossa, a irradiação foi muito boa, né? Se houver, vai ter resultado. Se não, cada um responde pelo que quer fazer, né? Outro detalhe, o passe não é milagre, né? O Espiritismo ensina que o passe é um auxílio energético, um instrumento que colabora com a saúde espiritual e física, mas não substitui tratamentos médicos, né? Isso é feito aqui e é feito na fluidoterapia, que nunca se diz assim, ó, cancela o seu tratamento médico e fica com esse medicamento que eu estou te dando aqui. Mesma coisa o passe, né?
Então, eu tive um professor de medicina legal que ele dizia assim, olha, eu conheço várias pessoas que têm uma doença, tipo câncer, e aí descobrem um curandeiro lá no interior do Brasil e a pessoa diz assim, ó, eu vou abandonar meus remédios e vou tomar só o remédio do curandeiro. O que acontece? A situação piora, né? Então, nenhum lugar, um lugar sério vai dizer assim, ó, cancela o teu tratamento e vai fazer alguma coisa. O passe é um auxílio que ajuda, mas não pode, jamais vai sair, deve-se cancelar um tratamento médico. Aqui que eu digo, ó, como que é quando a gente faz a irradiação, né? Se a pessoa estiver sintonizada com o que é feito aqui, certamente ela vai receber. Agora, se você estiver fazendo irradiação aqui e a pessoa vai estar em um outro lugar, o que acontece? A energia que é mandada para ele vai ser rechaçada. Não vai ser absorvida, não vai cumprir a finalidade, né? Então, o passe age como um ajuste fluídico, um reencontro das forças vitais em desarmonia. Seus efeitos dependem da fé, né? Então, assim, você se colocar à disposição, dizer assim, olha, eu preciso disso, disso, disso. Eu vou ter isso aqui, né? Precisa da sintonia mental, ou seja, eu tenho que contribuir com a minha parte, né? E do merecimento de quem recebe. Esse é um dos melhores exemplos que tem, né? Que é a cura da mulher hemorrágica, está lá no Evangelho, né? Então, era uma mulher que estava há 12 anos com um problema de hemorragia e ela, naquele tempo, as pessoas doentes eles eram segregados, eles não podiam conviver com a sociedade, né? E ela soube que Jesus ia passar num determinado lugar e ela pensou, disse assim, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou melhorar. O que ela teve? Fé, né? Se ele passar aqui, só eu tocar eu vou melhorar, né? E outra coisa que ela teve, vontade. Uma coisa boa que tem no Espiritismo é vontade. Se você quer fazer alguma coisa, você se mexa. Se quer conseguir alguma coisa, você se mexa para conseguir alguma coisa. Não existe inércia, né? Vou ficar parado esperando que venha alguma coisa aqui. No Espiritismo a gente não aprende isso. A gente aprende que a gente tem que ir atrás das coisas, né? Foi o que ela fez, né? Então assim, ela foi no determinado lugar que Jesus ia passar, né? E ela teve o merecimento. Isso é com Deus, né? Se você merece ou não merece passar por uma determinada situação, isso é Deus. Mas a gente tem que fazer duas coisas, a gente tem que ter fé e tem que ter vontade. E ela foi e tocou nas vestes de Jesus e o que aconteceu? Imediatamente ela melhorou, parou a hemorragia. E daí Jesus estava andando e ele sentiu, e aí ele diz assim, quem me tocou? E daí os discípulos até têm uma brincadeira que o pessoal diz assim, poxa, mestre, no meio de tanta gente aqui, todo mundo toca no Senhor, como é que vai saber quem tocou? Ele diz assim, mas alguém me tocou diferente, saiu de mim virtude, né? E daí ela vai, né? Quem tocou, né? Aí ela vai e diz assim, fui eu que toquei no Senhor, porque eu precisava, né? E Jesus chega até ela e diz que a tua fé te salvou. Então, como a gente vê no Evangelho, Jesus sempre diz isso, ele nunca pega para ele, né? Ele sempre diz assim, a tua fé, o que você fez, te salvou. Por isso que a vontade dela e a fé fez ela melhorar. E é isso que a gente tem que ter. Quando a gente vem para receber o passe, receber as boas energias, a gente tem que ter isso, né? Ter fé e vontade. O merecimento, como eu disse, cabe a Deus saber se a gente tem ou não. Os benefícios do passe, né? Então, a ação do passe é discreta, mas profunda. Seus efeitos se manifestam em diferentes níveis, com equilíbrio emocional e mental, reforço energético e espiritual, alívio de dores físicas e espirituais e expansão moral. É aquilo que eu comentei a respeito da obra André Luiz ali, o que acontece na sala de passe. A gente tem tudo isso, né? Tem equilíbrio emocional e mental, energético, alívio de dores e assim por diante. Tudo isso a gente tem, né? A prática nos convida à reforma íntima e ao perdão, ampliando a sintonia com o amor divino.
Um bom exemplo disso aqui é Saulo de Tarso, né? Que ele estava indo para Damasco, encontrou Jesus, viu a luz, ficou cego. Daí Jesus mandou Ananias ir lá impor as mãos para ele melhorar, né? É outro que diz assim, o Ananias, o Saulo estava indo buscar prendeu Ananias e Jesus manda lá, né? Ele diz assim, pô, se fosse eu diz assim, pô, como é que o senhor quer que eu vá lá impor as mãos no Saulo e se ele quer me matar, né? Se fosse nós, eu certamente ia dizer isso para Jesus, né? Mas ele foi, né? Ele foi lá, impôs as mãos e o Saulo virou Paulo, né? Então assim, fez a reforma completa, né? A reforma íntima ele fez. E a gente, né, mudou totalmente. A gente não, o Saulo virou Paulo, não mudou só de nome, foi difundir o cristianismo em todo, né, o Mediterrâneo lá. Inclusive é por causa dele que a gente sabe muita coisa, aprendeu muita coisa devido ao Paulo de Tarso, né? Que ele fez basicamente isso, né? Fez toda a reforma, toda a transformação por tudo que ele passou. Mas a gente não precisa ser Paulo, mas a gente tem que melhorar um pouquinho a cada dia, né? O que é o passe, né? Quando o amor se transforma em energia. Compreender o passe é libertar-se de preconceitos e perceber que a verdadeira cura começa dentro de nós. Então, o que você quer receber lá na sala de passe? O que eu preciso mudar? O que precisa alterar em mim? Né? Ele não promete milagres, mas oferece o que há de mais puro no ser humano, a capacidade de amar e doar. Isso é o que acontece com as pessoas que estão trabalhando na sala de passe. Tem essa capacidade aqui, né? Como eu disse, a gente vai, eles vão atender todos que chegarem lá, independente do jeito que chegarem e assim por diante. E o plano espiritual vai fazer toda a análise que a gente comentou lá. O passe é, em essência, a energia do amor em movimento, transformando dor em paz e desequilíbrio em luz. Tudo isso é o passe. Né? Aqui uma passagem de Pedro, né? Que eles tá Pedro e João indo no templo, nesse templo de Formosa ali, né? Daí tem um paralítico na porta, né? E aí ele pede uma esmola para Pedro. E aí Pedro diz para ele, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, né? Então, a porta do templo, chamado Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico. Entre ambos, um momento de expectativa. Da alma cansada e sofrida que espera, que é o paralítico, né, o deficiente físico. Da alma plena de fé e estufante de amor que doa, que é o Pedro, né? Não há indagações nem hesitações, apenas sublime doação. Que ele disse assim, ó, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou, né? Que ele diz assim, ó, que é o amor de Cristo, e aí ele diz para ele, levanta e anda, né? E é isso que ele faz, né? Então, não há indagações nem hesitações, apenas a sublime doação. Eis aí o significado profundamente belo e sublimado do passe. Doação de alma para alma. Foi o que Pedro fez. E é isso que é feito todas as terças-feiras, à tarde, à noite, no domingo de manhã, quando a gente abre a sala de passe, existe toda uma preparação, existe todo um trabalho nosso, e um trabalho do plano espiritual para trazer isso aqui, fazer essa doação de alma para alma, sem querer nada em troca. É isso que a gente faz sempre aqui. Certo? Muito obrigado, vão em paz, espero que todos tenham recebido o que precisavam. Tá bom? Vamos com Deus.